How bad is toothache, really? On the scale of human suffering, where does it rank? Well, here's the thing about dental pain. It's actually one of the most intense types of pain humans can experience. Pulpitis, which is basically inflammation of the nerve inside your tooth, ranks right up there with childbirth and kidney stones as some of the most unbearable pain people report. And maybe that explains why, throughout history, people have turned to some pretty extreme solutions. The ancient Greeks, Persians, and Chinese all used narcotics as powerful painkillers for dental pain. This poster here? It's from 1885, advertising something called toothache drops, which was basically cocaine marketed as a dental remedy. Back then, before we understood the dangers and had proper regulations, opium and cocaine were literally seen as miracle drugs. Fast forward to today, and modern dentistry still depends on narcotic painkillers. Because here's the reality. Even with all our medical advances, tooth pain is still absolutely brutal. But here's where things get complicated. Not everyone has equal access to proper diagnosis and prescription narcotics. Medically verified narcotic painkillers are basically luxury items that only higher income people can afford. Take Brazil, for example. 87% of opioid prescriptions like fentanyl are concentrated in wealthy states. And that makes sense when you realize these prescriptions can cost more than 5% of the country's minimum wage. This creates a really disturbing situation. Due to these financial barriers, about 28% of low-income individuals end up self-medicating with illegal drugs or attempting DIY treatments. So here's the question that keeps me up at night. What can we do to help people struggling with poverty get access to proper pain relief? And what responsibility do companies have in this situation? Não estava me alimentando direito. Eu dormia de dia, de noite ficava acordado igual um cego. Não tinha esperança nenhuma de nada, não tinha esperança. E pedindo a Deus que dia algumas portas abrissem para mim. Alguns meses atrás, chegou ao nosso conhecimento, por intermédio de nosso representante comercial Cleudes, a história de Rafael, que nos tocou profundamente. O Rafael é um jovem ex-morador de rua e dependente químico que foi acolhido pela comunidade terapêutica Jericó. Também foi diagnosticado em Rafael alguns problemas bucais, justamente em decorrência do uso prolongado de substâncias. Uma de nossas preocupações era que, se não tratado, essa dor voltasse e Rafael voltasse a utilizar algum tipo de medicamento, algum tipo de substância para justamente amenizar, voltando assim ao seu vício. O Cleudes me ligou, falou que estava numa reunião, que estavam querendo ajudar uma pessoa que precisava passar por um tratamento odontológico e de primeira ele lembrou do meu nome. Fiquei muito feliz com a lembrança dele de poder ajudar. E eu falei, claro que poderia ajudar no tratamento do Rafael. E nós dentistas não cuidamos só de dente, cuidamos de gente. Então, cuidar do Rafael pela história toda nos dá um incentivo a mais. Após o tratamento, a gente vê uma pessoa sorrindo, pegando um espelho, voltando com autoestima, é muito gratificante para a gente. Muito feliz, grato de ter feito um tratamento desse, grato a uma clínica Jericó. Ia ser muito difícil de eu conseguir fazer uma dentária dessa. Traz o meu sorriso de novo, traz minha felicidade. Eu vou poder dar um sorriso. Que aconteça em mais vidas que passar por lá, mais vida que passar pela mão deles, seria muito lindo. Igual foi transformada a minha vida. A gente olhar para o Rafa e ver ele sendo restaurado de dentro para fora, isso alegra o coração, isso nos motiva a continuar fazendo mais